o Khamenei, ele não é só o líder supremo do Irã, ele não é um governante odiado pela sua população. Ele é considerado, dentro da religião xiita, como um profeta. Tanto que eles acreditam, por crença oficial, que a morte natural do Khamenei é o sinal da vinda do Mahdi, que é o Messias deles. Mas quem crê nisso não são só os iranianos, são todos os xiitas do mundo. Maior parte dos envolvimentos externos religiosos com essa questão agora do Irã vem pela crença de que realmente o Khamenei é uma pessoa fundamental para a chegada do Mahdi, do Messias, dos xiitas, para os xiitas. Hoje eu publiquei uma pesquisa, né, sobre a quantidade de Islã e dos cristãos no mundo, né? E eu fiquei surpreso que o número bateu 2 bilhões em favor do Islã e 2,3 em relação à turma dos cristãos. 2,3 bilhões. Né? A diferença é de 300 milhões apenas. Isso já nos coloca diante de uma jihad, ok? Em cima disso, ok? E outra coisa, o Catar diz agora que tem direito de responder aos ataques do Irã na base do ZEUA no seu território. Acabou de responder sua pergunta, essa notícia. O apoio do islamismo xiita, ele vem dos xiitas. Eles não são unidos com os sunitas, como muita gente pensa. Não há uma unidade, não há uma união. O Irã, eu vou falar uma coisa que vai parecer absurda, mas não é, tá, gente? Eu garanto a vocês que o Irã não se importa com os sunitas. A crença xiita está ligada ao xiismo. As crenças são muito diferentes. Então, o Catar, por exemplo, é sunita. E eu não duvido que o Catar entre nessa luta e, se bobear, daqui a pouco eles vão arrumar um jeito de atacar a base aérea da Arábia Saudita. A Arábia Saudita vai entrar também. Se eles atacarem a base... Porque aonde estão as bases aéreas dos Estados Unidos? Com seus aliados sunitas. Arábia Saudita, Bahrein, Catar. Todos esses países têm bases aéreas americanas. Todos eles vão ser alvos cada vez que o Irã atacar uma base aérea em um país sunita, esse país vai atacar, contra-atacar, porque eles também querem se livrar do regime iraniano, do Irã. Eles não estão unidos. Você acredita que a Rússia ela entra nisso, de fato, né? Nós temos um pessoal nos ajudando aí, colocando, né, o valor para empurrar a live, né? E a pergunta é: a Rússia está por trás desse ataque no Catar? Isso já seria uma orientação da Rússia para poder expandir o conflito na região? Ou você acha que o Putin, de fato, vai fazer o efeito Pilatos e vai lavar a mão? O Putin, ele é um aliado declarado, porque eles assinaram um acordo de cooperação militar e defesa mútua ano passado, retrasado, com o Irã. Ele tem obrigação de ajudar o Irã. Entre ajudar e fazer o que os Estados Unidos fez, tem uma grande distância. Ele jamais vai ajudar atacando diretamente algum inimigo ou adversário do Irã. Por quê? Porque a Rússia não pode dar justificativa para os Estados Unidos entrar com a OTAN na totalidade contra a Rússia aqui na Europa. A não ser que eles já tenham feito a medição e chegado à conclusão de que não tem outro caminho, não tem mais o que fazer, a não ser tacar fogo no parquinho, como diz aí no Brasil. Vamos tacar fogo no parquinho, então vamos entrar de vez, de cabeça, vamos ajudar com apoio direto a um ataque, como fez os Estados Unidos, e se isso acontece, automaticamente
tem muita gente aqui na OTAN, na NATO, querendo que a Rússia tome as dores do Irã. Estão torcendo, eles devem estar fazendo até intercessão para isso acontecer, porque eles vão ter a justificativa que eles precisam, porque, não sei se você percebeu, a NATO não consegue convencer os Estados Unidos a compartilhar dessa dor que eles sentem, desse sentimento de ataque que eles têm contra a Rússia. Os Estados Unidos de Trump não apoia os ataques à Rússia, como os Estados Unidos de Biden apoiava. Então, eu acredito que se a Rússia cair nessa armadilha de apoiar muito diretamente esse conflito, eles vão obrigar os Estados Unidos a apoiar mais diretamente o conflito lá na Ucrânia contra a Rússia. E, como eu disse, tudo mostrava, eu não posso afirmar isso, que já havia um acordo firmado entre a Rússia e os Estados Unidos, que a Rússia sairia da Síria e Israel tomaria conta ali, mais ou menos, junto com a Turquia, cada um no seu pedaço, os Estados Unidos dando uma de xerife dos dois, e a Rússia teria liberado lá a área que ela já conquistou, o apoio dos Estados Unidos, ou deixa para lá, não estou vendo, dos Estados Unidos nas áreas conquistadas da Ucrânia. Mas se a Rússia der um apoio direto ao Irã e fizer algo contra algum interesse dos Estados Unidos que atinja diretamente os Estados Unidos vai ser obrigado a também dar apoio. Tanto que quando eu disse ontem, não, no sábado, na aula de cripto, eu falei que a Rússia já tinha mandado, os Estados Unidos já tinha mandado vários ativos militares, tanto para o Oriente Médio quanto para a Europa. Ele reforçou as bases europeias também. Então, assim, está havendo uma preparação, sim. Ontem eu até decidi assistir um filme que eu já tinha assistido há muitos anos atrás, chamado A Grande Muralha, com Matt Damon, onde os chineses construíram a muralha por causa de uma invasão alienígena. Esse filme é de 2016. E aquela muralha, chegaram dois estrangeiros, né? Não eram americanos, faziam um papel ali de ingleses, um inglês e um espanhol, e eles chegam fugindo de uns bandidos, o filme começa assim, eles chegam na frente da muralha e eles acabam sendo capturados como reféns ali pelos chineses, que construíram a muralha não para lutar contra outro povo, mas contra alguns invasores que já estavam escondidos na terra, e a cada 60 anos eles vinham contra a China. Só que a temática do filme é extraordinária, porque eles dizem que a China era um país pacífico até os estrangeiros chegarem com sua ganância, que eles estavam ali para tentar roubar a pólvora e levar a pólvora, que a pólvora ainda não tinha chegado no Ocidente. E é isso muito interessante, que a temática do filme é que a tecnologia de guerra, de explosão, que eles chamavam de pó negro, né, a pólvora, a tecnologia da China era muito superior à tecnologia do Ocidente. E eles ali chegaram para tomar essa tecnologia de volta do Ocidente, para o Ocidente, para roubar essa tecnologia, e os chineses, claro, toda vez que chegava um estrangeiro para roubar, eles capturavam e prendiam o cara. E eles ficaram ali na muralha. Só que a temática era, mas eles estavam lutando contra um inimigo muito maior, que eles falaram que veio contra a China séculos passados e se levantavam a cada 60 anos. Por quê? Porque a China não podia se deixar ficar arrogante e gananciosa como eles eram, porque foi contra a ganância de um grande imperador do passado que esse castigo veio dos céus. E agora eles estavam protegendo o mundo, inclusive o próprio Ocidente, de si mesmo, da sua ganância. No final, os caras saem sem o pó negro, mas eu achei que ficou bem clara a mensagem ali. Eu acho que esse filme nem fez muito sucesso na época, porque a mensagem subliminar do filme é muito forte, dizendo que os chineses têm uma superioridade tecnológica e científica, mas que não deixam, os estrangeiros não deixam eles crescerem, porque eles querem tomar isso para cá. E eu achei muito assim. Eu consegui ver um monte de coisa no filme ontem que eu não tinha visto em 2016 por causa do contexto geopolítico que era outro, mas agora ficou bem patente. Então, eu acho que hoje o problema que nós estamos vendo é uma preparação mesmo para dar uma cortada na China no seu crescimento, que é imparável. Olha só, Efraim, você levantou um ponto aí que é bastante interessante, né? Nós temos uma China que lá por idos de 1500 ela estava muito à frente do Ocidente, mas muito, muito.
muito, muito à frente do Ocidente. Né? É o momento em que a pólvora vai chegar para o lado ocidental, né? E, de repente, bum, dá a Revolução Industrial na Inglaterra e a China fica para trás. Ali, o último imperador mostra bem esse momento, né? Mao Uhum. Tse-tung, quando ele inicia a caminhada dele. Nós temos uma China na miséria e o imperador, né, curtindo a vida, né, inclusive no Ocidente, mas sem querer fazer nenhum tipo de ação direta de investimento ali. E a gente viu um período de pelo menos 50 anos bem difícil para o povo chinês e, recentemente, junto com a perestroika ali na Rússia, a gente viu uma revolução acontecendo na China a ponto deles estarem hoje com 10G e no Ocidente ainda não está implantado 6G e eles já estão trabalhando com 10G. Essa China de agora, né, ela é mais expansionista do que a de outrora, um. Dois, o fato deles terem sido atacados pela Inglaterra, a questão do Reino Unido na guerra do ópio ali através da Índia. Isso mantém o sinal de alerta que justifica aquele questionamento deles a respeito daquela embarcação inglesa nas águas internacionais próximas da China? Sim, porque, como eu disse, tudo indica que a preparação para essa situação ela vem sendo feita há muitos anos. Começou com um plano em 2013, quando houve uma substituição de governo na Ucrânia, tirando um governo que era pró-Rússia para um governo pró-Ocidente. E desde então, quando o Putin viu que eles estavam fazendo, que eles não iam voltar atrás, ele foi lá e disse: então vou tomar a Crimeia, eu quero ver quem toma de volta. Naquele momento, começou uma ação para quê? Para enfraquecer a Rússia militarmente, porque a Rússia é o grande, vamos chamar, perigo militar contra o Ocidente. E a China, o grande perigo econômico. E a China vem com um plano de Estado, e isso é muito interessante, porque o estadismo parece ter sido uma coisa do século XX, mas no século XXI nós temos dois grandes países do Oriente que têm plano de Estado, que são a China e a Rússia, e também temos uma Índia que faz planejamento estratégico, que consegue se mover bem nesse caminho. E o Ocidente, vendo esse crescimento e essa potencialidade da China, decidiu barrar a China, primeiro enfraquecendo militarmente a Rússia, numa guerra que você vê que não acaba, porque se fosse só a Rússia e a Ucrânia, já tinha acabado há muito tempo. O sustento financeiro, bélico da Ucrânia vem do apoio que o Ocidente e a NATO em geral está dando à Ucrânia. E agora nós estamos vendo assim que a maneira de chegar até a China é através de uma aplicação de força contra o Irã, que é o grande aliado da China no Oriente Médio. Então, são duas áreas de influência. Isso também trouxe um planejamento, porque isso era do interesse já de Israel há muito tempo. Então, eles agora juntaram esses interesses e conseguiram meio que dar uma anulada militar através da Rússia na China e uma anulada comercial através do Irã. Com isso, a China fica em xeque. Vamos ver se eles saem do xeque ou se eles vão ter que atacar e defender o rei com algum sacrifício de alguma peça.